Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é bom ter a sua companhia, viu? Está começando mais uma semana com boas conversas aqui no Identidade. Juntos vamos conhecer pessoas com relatos emocionantes e inspiradores que têm muito a nos ensinar. Afinal, somos obra-prima da criação de Deus e cada ser humano tem uma história, não é verdade? Já aproveita então para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Inclusive dá para assistir nosso programa pelo YouTube da Novo Tempo. Já compartilha nosso link nos grupos de WhatsApp. É youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade. Você já está acostumado a ver aqui na Novo Tempo pessoas que tiveram suas vidas transformadas ao conhecerem a mensagem de esperança por meio da rádio, da TV, web e gravadora Novo Tempo. Para quem ainda não sabe, nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que há 160 anos leva essa mensagem a todos. Por isso, ela também é escola, hospital, agência humanitária, empresa alimentícia, editora, rede de comunicação e gravadora. Durante esta semana, aqui no Identidade, vamos conhecer pessoas que tiveram suas vidas mudadas pela mensagem adventista. Hoje, 2 rapazes vão contar como a escola adventista aprofundou o relacionamento deles com Deus. Mas antes, a gente vai fazer uma pausa, são só 30 segundos e eu já volto. Eu comecei a ver a realidade familiar deles, né? Porque você vai fazer um trabalho de escola na casa de um, de outro. Eu me lembro que logo no primeiro ano, na primeira série, houve uma família que, fazendo trabalho de escola, o amigo, vamos em casa fazer o trabalho. E aí ele acabou esquecendo e marcou no dia de sábado. E aí, quando chegou na sexta-feira, eu já, tudo certo, não, vou lá, vou fazer o trabalho de sábado lá, tranquilo. Não era adventista. E aí ele se lembrou, e aí ele falou, olha, então, a gente não vai fazer o trabalho no sábado, vamos fazer no domingo, tudo bem? Aí eu achei aquilo muito estranho, foi a primeira vez assim que eu tive a experiência, peraí, como assim, no sábado? Além de prezar pela excelência acadêmica dos seus alunos, a educação adventista também os quer pertinho de Deus. Por isso, apresenta valores bíblicos cristãos e promove o respeito e amor ao próximo. É a formação integral de cada aluno. E como dizem, vai muito além do ensino. Hoje nós vamos conhecer 2 alunos que viveram essa experiência com a educação adventista e a gente começa o bate-papo com o Alessandro Souza, ele que é filho de pais evangélicos que o matricularam numa escola adventista por causa da educação cristã. Foi aí que ele conheceu a mensagem adventista e se interessou e com aí 16 anos se batizou na Igreja Adventista. Hoje ele trabalha inclusive aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Alessandro, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso. E a gente vai falar hoje sobre educação. Os seus pais são evangélicos, como eu comentei ali no início, né? E eles tinham a vontade que você tivesse uma educação cristã na escola também. Mas pouco se sabia sobre a escola adventista, a igreja adventista. Inclusive, é comum das pessoas pensarem que a igreja adventista é uma seita. Isso permeou ali nos seus pais alguma dúvida se matriculava você naquela escola ou não? Conta pra gente essa história. É interessante que na década de 90 ali, a escola adventista já era referência aqui na cidade. Então era uma das melhores instituições privadas que se tinha. Então meu pai ficou, muitas vezes, ele era questionado por investir tanto dinheiro assim, né? Porque uma escola particular hoje não é barato, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso. Mesmo assim, a escola adventista tem feito um trabalho com bolsas e tudo mais, e eu, como bolsista, durante um bom tempo, pude usufruir desse ensino. E, a princípio, não havia essa discussão, né, de ser adventista uma seita ou não, né? A gente conhecia a escola por ser uma instituição já renomada na cidade, mas a gente não entrava muito nesse quesito de religião. Acho que a gente foi entrar nesse assunto bem depois, quando eu saí de lá. Bem pra frente. Você entrou no primeiro ano do ensino fundamental e foi até o 9º ano. Como é que foi esse período da escola para você? Exato. Olha, foi um período muito, muito legal, porque eu tive, assim... Eu tenho saudade até hoje, assim, de tudo que se tinha na escola adventista. Eu me lembro que na época, nos primeiros anos, tinha aquele negócio de jurar bandeira, você ficava lá cantando o hino nacional, tinha que fazer filhinha naquela época, né? Então, eu me lembro muito, assim, também das capelas, né?
as amizades, gente que a gente esbarra por aí, muitas pessoas que estudaram na Escola Adventista estão trabalhando aqui na Novo Tempo hoje. Então, eu tenho muitas lembranças das pessoas, eu diria. É isso que eu ia te perguntar, das amizades, né? Porque a escola adventista, embora ela seja de uma denominação, ela aceita pessoas que são da religião e que não são. Mas ali você fez amizades, inclusive, com pessoas que são da igreja. Foi aí que você começou a conhecer melhor a mensagem também? Olha, por coincidência ou não, ou por jesuicidência, em 2005, que foi meu último ano lá, a Novo Tempo chegou aqui em Jacareí. E aí eu tive contato com os filhos dos funcionários da Novo Tempo, né? Então tinham ali filhos de obreiros e tal, e eu comecei a ver a realidade familiar deles, né? Porque você vai fazer um trabalho de escola na casa de um, de outro. Eu me lembro que logo no primeiro ano, na primeira série, houve uma família que, fazendo trabalho de escola, o amigo, vamos em casa fazer o trabalho. E aí ele acabou esquecendo e marcou no dia de sábado. E aí, quando chegou na sexta-feira, eu já, tudo certo, não, vou lá, vou fazer o trabalho de sábado lá, tranquilo. Não era adventista. E aí ele se lembrou, e aí ele falou, olha, então, a gente não vai fazer o trabalho no sábado, vamos fazer no domingo, tudo bem? Aí eu achei aquilo muito estranho, foi a primeira vez, assim, que eu tive a experiência, espera aí, como assim, o sábado apareceu, né? Mas foi justamente não pelo contato com os professores, mas pelos alunos. E você chegou a participar também, Alessandro, do Clube de Desbravadores que a igreja tem, né? Que é um programa muito especial ali para jovens de 10 a 15 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória. E você participou desse clube também. Foi alguém da escola que te convidou ou você nessa época já frequentava a igreja? É interessante porque boa parte dos alunos com quem eu convivia na minha sala, eles participavam do Clube de Desbravadores. Então, chegava segunda-feira, o assunto era o que rolou no domingo de manhã. Normalmente as reuniões eram no domingo de manhã, eu creio que ainda são. E aí eles se planejando para ir a Camporis, acampamentos, e aí você fica naquela, você fica meio que um peixe fora d'água. Esse, né? E aí a coisa vai interessando, eu fui conversando com os meus pais também para entrar no Clube de Desbravadores e até explicar o que era parecido com o escoteiro, que era a referência que a gente tinha, né? E aí aos poucos você, querendo ou não, vai entrando na rotina e vai percebendo que é muito mais do que só um grupo de adolescentes, né? Sim. Muito legal. E você terminou ali o primeiro grau, né, que eu chamava assim, a escola fundamental, foi fazer o ensino médio em outra escola. Começou a sentir falta daquele ambiente cristão que a escola adventista dava? Com certeza. Eu me lembro que na época que eu saí de lá, eu estudei na escola adventista do primeiro ano até a oitava série, mais ou menos, ali, na época, né? E eu saí para que a minha irmã entrasse na escola adventista. Então, meu pai não tinha condição de pagar para os dois. Então, eu saí de lá e, na época, eu já fui para uma escola técnica. Então, fui fazer, na época, informática industrial. Não exerço a profissão hoje, mas é interessante que depois que eu saí, eu senti falta. Senti falta das capelas, eu senti falta dessa parte espiritual, eu diria. Na época, eu não sabia do que eu estava sentindo falta. Mas hoje eu tenho certeza que é dessa parte espiritual. E você era um adolescente tímido, começou a ir para a igreja adventista sozinho, mas só ia às quartas e aos domingos. Por quê? Olha, como você bem disse, eu sempre sou tímido, né? Meu pai sempre me ensinou assim, vai lá, cumprimenta o moço, fala, né? E aí a gente vai se adequando, mas a minha grande dificuldade em ir para a igreja adventista, primeiro era a questão dos meus pais. Eu tinha vergonha de falar para eles que eu estava indo para a igreja e eu sozinho, porque eu já não ia mais com eles, eu estava indo numa igreja diferente da deles. E também eu sabia que sábado de manhã passava ali na frente, a igreja do Jardim América, e tem que é do lado da escola membros, do lado da escola adventista, a escola do colégio, a igreja do colégio. E sábado de manhã fica aquela avenida lotada de carro de pessoas que estão indo para cultuar. Então eu ficava com vergonha, falando, não, vou na quarta, no domingo não tem ninguém, não vou ser visto. E aí Deus vai trabalhando assim de uma forma incrível, né? Incrível. Eu tive amigos ali que aos poucos me chamaram para ajudar no som, para ajudar nisso, naquilo, e isso daí vai abrindo portas, né? Até para que eu estivesse aqui hoje, eu diria.
Nessa mesma época, você começou a acompanhar mais a TV Novo Tempo, inclusive, né? Ela também teve uma influência aí na sua vida, na sua Com decisão? certeza, com certeza. Como eu comecei a sentir falta, e também com as minhas crises existenciais de adolescente, você começa a pensar o que eu vou fazer da minha vida. Na época eu não namorava e queria namorar também, e a igreja, de alguma forma, ela é eu via também como uma forma de eu me desenvolver nessas áreas, né, emocional, espiritual. E eu precisava de amigos, e aí eu comecei liguei a televisão, comecei a ver o que tinha na Novo Tempo, já que a Novo Tempo veio para Jacareí, comecei a ver o que tinha lá. E eu me lembro que o que me cativou na Novo Tempo foi o programa do Palavra Viva. Na época era uma série de pregações bem simples assim que tinha. Me lembro de alguns sermões do pastor Ayrton, alguns sermões do pastor Ranieri Salles, do pastor Bullion, que marcaram assim, mexeram comigo, me provocaram mesmo a sair do meu sofá. E eu lembro que eu esperava chegar meia-noite no Palavra Viva para ouvir o sermão. Ou seja, assistir o jogo à noite e aí, não, quero ver o que vai falar hoje. E era um estudo bíblico, praticamente. E falando em estudo bíblico, teve uma família também que te acolheu e que deu o estudo bíblico, né? Que família que era essa? Eu tive apoio de algumas famílias, né? Mas uma delas foi da irmã Ana Malaquias. Ela é uma irmã muito, muito dedicada, família muito tradicional da igreja. E começou na escola sabatina ali e tal, com os amigos, e daqui a pouco ela me chamou para ter um estudo bíblico na casa dela. E aí eu e mais uma moça. E é incrível como Deus vai trabalhando, e as respostas começaram a vir. Se antes eu não me perguntava algumas questões da Bíblia, até por já ter vindo num lar cristão, no estudo bíblico aquilo como foi se intensificando. Tá? Por que disso? Por que daquilo? E aí eu comecei a entender mais os questionamentos que eu tinha, principalmente que a gente pensa antes de tomar uma decisão, né? De se batizar, de aceitar uma decisão tão importante. E foi fundamental, a família da irmã Ana Malaquias assim, são meus pais na fé, um dos pais na fé que eu tenho, com certeza. E você tomou essa decisão pelo batismo aos 16 anos, algum tempo depois começou a trabalhar aqui na Novo Tempo, primeiro na rádio, agora na área do RH. Como é que você vê a sua trajetória? Olha, o Novo Tempo foi meu primeiro emprego. Eu costumo dizer que eu apostei no Novo Tempo, o Novo Tempo apostou em mim. Eu tinha 19 anos, apenas 3 anos de alguém que tinha conhecido a mensagem adventista. E aí você lida com vários conflitos, né? Porque você está aprendendo uma filosofia, uma mentalidade, e você, da mesma forma que você tem que passar a mensagem de uma forma coerente, né? Sim. E aí eu comecei a ver muitas coisas, eu sempre admirei quem trabalha para a igreja, eu sempre pensei que toda vez que eu vi alguém trabalhando para a igreja, eu sempre falava, eu quero ser assim, meu pai me ensinou assim, meu pai sempre foi evangélico, ele construía igrejas também, ele se dedicava muito, tocava instrumento na igreja, pregava, então isso ficou na minha mente. E você também toca na igreja hoje. Então de alguma forma foram coisas assim que eu sempre admirei, as pessoas que se dedicam para a causa. Sim. E na Novo Tempo eu vejo isso todo dia, gente que está envolvida, muitas vezes poderia ganhar muito mais e está focado na missão, né? Isso com certeza me desenvolveu, tive oportunidades na rádio, de editar áudio, aprender espanhol, apresentar programa na rádio, na televisão, e hoje eu falei, olha, que eles cresçam e eu diminua. Aí fomos para o RH ali, e graças a Deus tem sido uma bênção, estou muito feliz mesmo com toda a trajetória. Eu acho que Deus usou a Novo Tempo para alcançar a minha família, a minha casa, mudou o nosso jeito de viver, né? Uhum. Então eu me sinto em casa, de fato. Tá certo. Alessandro, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço. E além da Rede Novo Tempo de Comunicação, boa influência ali do Alessandro foi a educação adventista, que é a nossa pauta aqui de hoje. No próximo bloco, a gente volta a conversar com um aluno, ainda aluno da Escola Adventista. Então, não saia daí, a gente volta já. Mas foi juntos que nós percebemos que era o nosso chamado de se batizar, sabe? Daí no momento foi muito lindo, foi durante um retiro, tinha muitas pessoas em volta do nosso grupo de jovens, então
foi muito bom, por causa que, além de a gente estar se batizando, se levando para o Senhor, muitos jovens estavam em volta. Então, a gente deu exemplo a muitas pessoas. E que outras pessoas acabaram se batizando graças a isso. É isso que eu ia perguntar, né? A sua decisão também contribuiu para que outros colegas tomassem essa decisão também, né? Outro colega. Sim. Até onde eu sei, 3 colegas se batizaram, vendo o exemplo que eu e o Nicolas damos, que foi 3 amigos que eu tenho intimidade, mas eu fiquei muito feliz vendo eles se batizarem, por causa que eu vi que eu estava dando exemplo. E quando tu vê uma coisa assim, tu percebe que é Deus te mostrando que o que tu fez estava certo mesmo. Identidade está de volta. Hoje estamos falando sobre como a educação adventista tem levado a mensagem de esperança a muitos lares. No bloco anterior, conversamos com o Alessandro Souza, que é um ex-aluno, e agora vamos conversar com o Arthur Flores. Ele que é aluno do 9º ano da Escola Adventista e se batizou após se envolver ali com as atividades evangelísticas da escola. Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. A gente que está muito feliz com a sua presença, agradece também a sua disponibilidade. Agora, Arthur, desde o 1º ano do ensino fundamental, você é aluno da Escola Adventista. E por um tempo, você e a sua mãe frequentaram a Igreja Adventista. Só que vocês se afastaram dela, né? E aí teve uma iniciativa da escola, dando um ministério sem nome, que começou a te aproximar da igreja outra vez, certo? Conta pra gente como é que foi esse projeto. Bom, o projeto em si do MSN ele começou em 2019. Com a chegada de um pastor. E com isso, muitos jovens acabaram se interessando em ir. E ele foi se aprimorando cada vez mais, ele trazia cada vez mais pessoas e outras histórias no caminho. Eu estava afastado da igreja faz um tempo, então eu já não tinha mais muita ligação, sabe? Eu nem minha família. Então, quando veio o MSN, que eu entrei de fato, foi muito bom, tanto para mim, quanto para as pessoas que estavam em volta, né? Isso é uma coisa que ajudou muitas pessoas naquele colégio. Você foi uma vez ali para o MSN em 2021, mas foi só em 2022 que você começou a participar mais ativamente. O que vocês faziam lá? Isso. Em 2021 foi uma primeira vez, só por causa que eu tinha como ir, né? Que eu não tinha como ir mais outros dias e num dia eu pude, então eu acabei indo. Mas em 2022, eu encontrei um velho amigo meu que é na igreja comigo e ele estava no som, dando sonoplastia. E eu fui lá, falei com ele e me ofereceu um cargo de sonoplastia também, para poder ajudar as pessoas lá na hora de ensaiar, tudo mais, no som. E foi assim que eu comecei. Eu comecei atuando também um pouco e na sonoplastia. Que legal. E o que mais te marcou ali ao se envolver nesse ministério e desenvolver essas habilidades novas dentro da sonoplastia da igreja? O que mais me marcou assim no ministério foi depois que eu desenvolvi a área da pregação, que eu comecei a pregar, comecei a testemunhar na igreja e tudo mais, e assim eu fui me aprimorando. Isso foi o que mais me marcou na igreja. Então hoje, além de mexer com a sonoplastia, você também é um pregador ali? Isso. Que legal. Então você procura conhecer mais a verdade. Eu vou fazer uma pausa com você rapidinha para oferecer para o pessoal aí de casa um guia de estudo oferecido aqui pela Novo Tempo que chama A Procura da Verdade. Eu não sei se você aí de casa conhece a verdade da Palavra de Deus, da Bíblia, que a gente apresenta aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, que a gente apresenta também nas escolas adventistas e em todas as outras instituições que pertencem à igreja. O nosso intuito é fazer você conhecer a verdade da Palavra de Deus. Se você quer conhecer mais sobre este assunto, é só pedir o seu guia de estudo aqui pelo WhatsApp da Escola Bíblica, que aparece aí na sua tela, é o 12, número 98244 4449, é um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, uma equipe vai te receber, fazer um breve cadastro, ou então você pode ligar em horário comercial para o nosso telefone fixo, que é o DDD 12 também, número 2127 3121. Peça agora mesmo, é totalmente gratuito, esse guia de estudo vai chegar para você sem nenhum custo, tá bom? Agora, voltando aqui à nossa conversa com o Arthur, você já conhecia a igreja, porque já tinha frequentado antes, acreditava em Deus e estava ali envolvido nesse ministério. Mas então você resolveu se batizar, né? Ser batizado.
se rebatizar. Conta pra gente como é que foi esse momento. Inclusive, o seu melhor amigo, o Nicolas, ele foi batizado junto com você, né? Foi, sim. Eu e o Nicolas batizamos juntos no mesmo momento, né? Foi uma decisão que eu e ele tomamos juntos de se batizar no retiro que ia ter da MSN. Eu e ele tínhamos nossos problemas, que nós já tínhamos passado. Eu já tinha me afastado da religião, ele era outra história e tudo mais. Mas foi juntos que nós percebemos que era o nosso chamado de se batizar, sabe? Daí no momento foi muito lindo, foi durante um retiro, tinha muitas pessoas em volta do nosso grupo de jovens, então foi muito bom, por causa que além de a gente estar se batizando, se levando para o Senhor, muitos jovens estavam em volta, então a gente deu exemplo a muitas pessoas, e que outras pessoas acabaram se batizando graças a isso. É isso que eu ia perguntar, né? A sua decisão também contribuiu para que outros colegas tomassem essa decisão também, né? Outro colega. Sim. Até onde eu sei, 3 colegas se batizaram, vendo o exemplo que eu e o Nicolas damos, que foi 3 amigos que eu tenho intimidade, mas eu fiquei muito feliz de os 3 se batizarem, por causa que eu vi que eu estava dando exemplo. E quando tu vê uma coisa assim, tu percebe que é Deus te mostrando que o que tu fez estava certo mesmo, que foi da graça dele. É verdade. Agora, Arthur, você tem influenciado a sua mãe a retornar para a igreja, né? Ela vai com você aos cultos? Como é que tem sido a aceitação dela nesse quesito? Sim, ela tem ido mais à igreja graças às coisas que eu ando fazendo, ela anda vendo e tudo mais. Então ela olhou e deu vontade de ir na igreja de novo. E ela indo, né, agora começou a se tornar um pouco um desafio, assim, por causa que eu tenho um irmão bebê, né, de 3 anos, então acaba que não é muito fácil, mas sempre que possível eu e minha família vamos. Como é que você tem visto, então, o papel da educação adventista na sua vida espiritual? Muito bom mesmo, assim. A educação adventista eu diria que é ótima no sentido espiritual, por causa que antes de começar as aulas a gente ora, quando acaba a gente ora, existe meditação de um livro que nós lemos, constantemente tem pessoas falando sobre o trabalho de Deus, seja no auditório, seja coisa do tipo, e também se for conforme a gente vai falando, as pessoas vão ficando mais impressionadas, vão olhando, vão falando sobre o que entenderam, o que viram, então acaba meio que se dando uma reação em cadeia, assim, sabe? Vocês vão passando entre si e acaba gerando uma boa conversa de Deus aqui no colégio. Então eu diria que a educação adventista está de parabéns como tudo aconteceu. Que legal. E você tem, inclusive, Arthur, cogitado a possibilidade aí no futuro de ser um pastor, né? Você ainda tem anos de estudo pela frente, mas passou já pela sua cabeça essa possibilidade? Passou, sim. Eu diria, inclusive, que meu pastor ele mesmo já falou que eu tenho chamado para isso. Mas antes disso acontecer, claro, né? Que muitas coisas têm acontecendo. Tem que ter a certeza que é realmente isso que Deus quer para mim. Mas eu me vejo, sim, como pastor no futuro da Igreja Adventista. E a sua história, né, o seu envolvimento ali com a igreja tem servido de inspiração e levado muita gente a aceitar Jesus. Como que você vê isso e qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora? A mensagem que eu quero dizer às pessoas que estão assistindo é: se caso você tenha algum filho, coloque na educação adventista. Eu, como aluno, eu digo, vale a pena. Vale muito a pena, apesar do custo, mas se paga ao longo do tempo. Tu vai ver teu filho em lugares bons, tu vai ver ele não perdido. E, de verdade mesmo, é uma bênção poder fazer parte do Adventismo em si, fazer parte dessa rede e tudo mais. Tá, joia. Eu quero muito agradecer a sua participação, agradecer ao colégio que você estuda também. O seu pastor entrou em contato comigo, falou um pouquinho ali da sua história, como você tem se envolvido, como a educação permeia aí nessa questão toda do aluno, da família. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Identidade. Obrigado. Eu que tenho a agradecer por esse convite. Uma ótima noite para você, que Deus continue te abençoando, viu, Arthur? Nessa sua jornada aí, ainda tem anos de escola, que a educação continua sendo uma bênção aí na sua vida. E você aí de casa acompanhou o programa de hoje falando um pouco sobre a educação adventista, né? Como ela também é um condutor para que a verdade, a mensagem da Bíblia chegue a corações, como chegou do Alessandro, como chegou no do Arthur também. Que você possa
continuar se inspirando aí na mensagem que a gente passa aqui na Novo Tempo como um todo e como a educação adventista também tem feito a diferença na vida de muita gente. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã com outra história inspiradora. Até mais!